A todos a santa e gloriosa paz do Senhor. E nesta noite, onde estamos dando início a mais um culto de doutrina, eu quero cumprimentar a todos que já se encontram conectados conosco nesta rede social do Facebook. Cumprimentar todos os amados irmãos da Igreja Assembleia de Cristo. E também cumprimentar todos os amigos do Evangelho e demais seguidores por todas as partes do Brasil e do mundo que estão conectados conosco para nos deleitarmos um pouco na poderosa verdade de Deus, que é a sua palavra. Eu convido a todos para fazermos uma oração inicial. Logo em seguida ouviremos 2 louvores e posteriormente será ministrada a doutrina desta noite. Amém, igreja? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nesse instante nós queremos pedir permissão para entrar diante da tua santa e poderosa presença, meu Senhor e meu Deus, te pedindo inicialmente que tu nos perdoe por qualquer falha que tenhamos praticado nos últimos dias, nas últimas horas. Meu Senhor e meu Deus, perdoa as nossas fraquezas, nossos pensamentos, nossas omissões, meu Senhor e meu Deus, e que tu possas, meu Senhor, nesta noite, derramar sobre nós da tua sabedoria, conhecimento e discernimento, para entendermos um pouco mais a tua palavra da verdade. Ó Santo de Israel, abre todo o entendimento espiritual de todos os teus filhos e filhas espalhados por todas as partes deste planeta, Senhor, que para o entendimento da tua verdade, Senhor, e que essa sabedoria divina seja derramada em todos os teus escolhidos, ó Pai. Santo de Israel, eu te apresento, meu Senhor e meu Deus, cada vida que está conectada conosco, representando também aqui suas famílias, meu Senhor e meu Deus, que tu possas abençoar ricamente todos os que nesta noite estão partilhando dos louvores e da palavra. Meu Senhor, enquanto estamos aqui te louvando, guerreia as nossas guerras, Senhor, peleja por nós, porque tu és um Deus de peleja e tu nunca perde uma batalha, meu Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, que nesta noite, Senhor, tu possas também, Senhor, falar profundamente aos nossos corações através da tua poderosa palavra. Ser com cada vida, Senhor, que está ligado contigo a partir de agora, e que teu Espírito Santo derrame mais e mais das tuas bênçãos espirituais sobre todos nós, meu Senhor, e possa nos guardar, nos livrar de todo mal, tanto no campo material como espiritual. É assim que nós estamos te implorando e de já te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém. Vamos então a um hino que toda a igreja já conhece. Creio no Deus que tudo pode. Deus que pode tudo e dar a luz a este mundo, faz a noite linda ser. Creio nessa verdade santa, está caído, se levanta, tudo que essa palavra tem. Forte como amor, é linda como a flor, mas pura luta, uma taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim
fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio. E Daniel na cova dos leões não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. Forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Aleluia, Deus. Glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Mesmo caiu, colocaste assim para Senhor. Colocaste tuas sumiu. Meu Deus, é meu Deus de Israel. Creio. Poderão passar, basta somente confiar. Basta somente confiar. Promessas santas, a palavra de Deus. Forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um hino, o título tão lindo, A Vida com Jesus. Dá uma nova dimensão. Tão linda a vida com Jesus. Doce assim, Nunca pude imaginar sua voz falou em meu coração, suave, como a brisa que vem do mar. O seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. tão triste a vida sem Jesus, igreja. Tão triste a vida sem Jesus, sozinho, eu jamais quero ficar.
te amo. Ele me disse assim: Não chores, não chores, fique sempre junto a mim. O seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Amém, igreja? O louvor prepara a nossa alma e o nosso espírito para recepcionar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa pousar em cada um dos nossos corações e fazer maravilhas nas nossas vidas. E uma alma contente e satisfeita, uma alma curada, ela sempre tem louvores ao Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí e lermos 3 versículos que estão lá na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Carta aos Efésios, capítulo 1, no primeiro capítulo, versículos 3 e 6 e o 7. capítulo 3. Efésios, capítulo 1, versículos 3, 6, meia dúzia, né? E 7. Amém? Eu vou ler aqui. Os irmãos que estiverem com as Bíblias na mão acompanham, e os que não estiverem, fiquem atentos à leitura. Diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Vamos fazer mais uma pequena oração. Deus bendito e eterno, caia, Senhor, sobre todos nós que estamos conectados nessa rede, Senhor, social, o teu Santo Espírito nesta noite. Vem, Senhor, nos convencer cada vez mais do pecado, da justiça e do juízo, ensinar-nos o arrependimento para a vida e apontar a pessoa bendita de Jesus Cristo como única e suficiente porta da salvação. Vai trabalhando, Senhor, dentro de cada um de nós no secreto, vai fazendo maravilhas para a glória do teu nome, porque a partir de agora, Senhor, eu quero te pedir que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça, para que teu Espírito Santo use a boca impura do homem para falar da tua verdade a cada coração que te pertence. É assim que eu te oro, Senhor, e já te agradeço no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Vamos então falar para vocês que esse tema que eu vou falar hoje continua sendo um tema que eu já comecei, que é o tema da graça, né? Que é a graça. Eu já disse a vocês milhões de vezes, o favor imerecido que Deus nos proporcionou. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos a graça, mas Deus nos presenteou com esse favor imerecido, porque nós abrimos o coração para crermos. Nós recepcionamos essa graça dentro de nós. Então, a igreja já pode sentir que a graça é a própria
pessoa bendita de Jesus como o verbo de Deus. E ele sendo o verbo de Deus, nós recebemos a graça pela fé. E a fé é o quê? A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Pela graça, lá em Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Para termos fé, obviamente, que nós precisamos da palavra de Deus. A palavra vem sobre nós, e quando essa palavra vem sobre nós, aí e a gente recepciona essa palavra vem para estourar o pus do pecado que há dentro de cada um de nós. Vem abrir as feridas do pecado que estão alastradas sobre nossa vida. E quando essas feridas do pecado se abrem, a palavra de Deus, então, penetra, vai fazendo a limpeza que nós necessitamos. Por isso, amados, é que lá nessa epístola também de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 26, vocês estão lembrados desse versículo? Aquele que eu sempre falo, da água purificadora, que é a palavra. No capítulo 5, versículo 26, diz assim, ó, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é a água purificadora que nos purifica. Aí ele diz aqui, no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos entender agora tudo isso. A graça de Deus, quando eu digo a graça de Deus, está dizendo, a graça é de Deus. Essa graça de Deus perdoa os nossos pecados, nos salva da morte eterna. Essa graça de Deus nos torna um em Cristo, forma uma só unidade, nos transmite a sua natureza divina sobre nós e nos dá seu Espírito e nos abençoa com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Essa graça, então vocês já entenderam que a graça nada mais é do que a palavra de Deus em nossos corações. Explico. Um dos frutos da graça, para provar que a graça é a palavra, diz que um dos frutos e dos mais principais frutos da graça é a santificação. Santificação, que essa palavra eu tenho explicado para vocês, que ela é separação. Ela significa separação. Santificação, é santificar. Essa palavra vem do hebraico, né? Vem do hebraico, né? E do grego, né? No grego, ela é ágios, né? Ágios é a palavra santificado do grego. Na palavra, no hebraico, né? No hebraico é Kodesh. Então, a palavra Kodesh ou ágios é santificar. Santificar o quê? Separar. Nós temos que, depois de recepcionarmos a palavra, ou seja, depois que recebemos pela fé a graça em nossos corações, nós temos agora que dar início a um processo santificatório que é muito demorado. Só para vocês terem uma ideia, o processo santificatório inicia-se com a nossa aliança em Cristo, né? O nosso arrependimento dos pecados, e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a partir daquele momento que fazemos essa aliança com Deus em Cristo, nós damos partida, damos início ao processo de santificação, ou seja, um processo de separação. Separação de quê, pastor? Separação de toda a impureza e de tudo que diz respeito ao mundo, né? Ao mundo. E quando eu falo de mundo, também não estou falando do mundo cósmico, né? Desse mundo cósmico, né? Os planetas, não. O planeta Terra, não. O mundo que eu estou falando é o mundo espiritual que vive ao nosso redor. Nós temos que o mundo espiritual, porque as pessoas se movem através de influências espirituais no mundo. Então, essa palavra, ela começa o processo de santificação
para nós nos afastarmos do mundo, de tudo aquilo que nos leva às impurezas. Porque a santificação nada mais é do que o nosso processo também de purificação. Nós temos que nos purificar porque nós estávamos podres de pecado. Não é isso que Isaías diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 6, que da planta dos pés até o cabelo da cabeça, nós somos cheios de feridas, de tumores malignos. E, mas o meu corpo é limpo. Sim, mas está falando aqui pelo mundo espiritual, nós somos cheios de tumores malignos, de feridas do pecado. Nós somos podres de pecado. Porque vivíamos em delitos e pecados, mortos para Deus. Então, precisamos compreender isso na nossa vida. Quando nós fazemos essa aliança, nós temos que, a partir daí, começar esse processo da purificação. Retirar de nós toda impureza que nós temos na nossa vida. É difícil, pastor? É difícil. É muito difícil, porque, na realidade, esse fruto da santificação, que é o fruto, um dos frutos da graça, o fruto da santificação, exige que a gente tenha que se alimentar diariamente da palavra, deixar que essa palavra penetre na nossa alma, alimente nosso espírito e faça com que nós estejamos sempre firmes, né? Firmes na promessa do Senhor e firmes na fé que a palavra coloca em nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Toda fé que nós adquirimos é uma fé que vem da palavra. Muitos, os pensadores, diferentemente de nós, os pensadores, filósofos, sofistas, eles diziam que o homem, ele já nasce com uma lei dentro do seu interior. Por mais cruel, antissocial, por mais danoso que seja um ser humano, de um instinto bem ruim, mas os pensadores diziam, não, todo homem, sem exceção, nascem com uma lei dentro dele. Eles diziam isso, mas não sabiam explicar que lei era essa. A lei moral de Deus. Deus é quem implantou essa lei moral dentro dos homens. Quando ele implantou essa lei moral dentro de nós, Deus então deixou verdadeiramente uma cratera dentro da nossa alma, né, que eu poderia dizer dentro do nosso coração, mas poderiam confundir com a bomba cardíaca. Ou deixou uma cratera, um vazio dentro da nossa alma que só é preenchido por Deus. E como esse vazio só é preenchido por Deus, foi por conta de quê? Porque Deus impôs uma lei moral dentro de nós. E quando ele impôs essa lei moral dentro de nós, ele deu seguimento ao seu projeto e mandou primeiramente a lei mosaica. A lei, através de Moisés, ele mandou a sua lei para nós, né? A lei que vinha para todos. Eu sempre faço questão de saber, demonstrar para vocês que a lei, ela é uma prescrição legal. Ela não depende de quem decreta e nem de quem ela não depende de quem a decreta e nem de quem vai ser aplicado, porque a lei é para todos, diferentemente do mandamento que é para cada um de nós individualmente, os mandamentos. Mas a lei é um todo, para todos. Deus mandou essa lei para todos. E essa lei que Deus mandou inicialmente lá na Antiga Aliança, ela tinha como objetivo justamente revelar dentro de nós esse pecado. Nós tínhamos uma lei moral dentro de Deus, dentro de nós, mas essa lei moral só foi despertada dentro de nós pela lei de Deus, quando ele mandou essa lei. Sem lei não existiria pecado. Se Deus não tem mandado a lei, não existiria pecado. Mas ele mandou essa lei, e essa lei veio para revelar o pecado que existia dentro do homem pecador. Veio revelar o pecado, estourar a ferida do pecado, o pus do pecado. Então, essa lei, é por isso que Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 7, né? Em Romanos capítulo 7, versículo 21 de Romanos, diz assim, às vezes eu quero fazer o bem, me deparo com a lei e faço o mal, porque o mal reside em mim. Quer dizer, o homem reconhecendo que ele tem desejo de fazer o bem, mas ele, quando deseja fazer o bem, vem então a lei e revela para ele
se revela para ele, e a lei revela dentro dele o pecado, ele diz, eu faço mal, porque o mal reside em mim. Quando ele diz isso, quando o homem diz isso, quando ele chega lá no versículo, Romanos 7, versículo 24, ele já está estourado dessa lei, a lei revelando o pecado dele, o pecado já ultrapassou a boca, o nariz, ele já está sem fôlego, mergulhado completamente no pecado, e ele vê que está morrendo, vai morrer, porque faltou o fôlego espiritual por conta do pecado. Ele está sem fôlego mais espiritualmente. Aí ele vai e dá aquele grito de socorro, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí é nessa hora que apresenta-se o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo que nos traz a graça, o favor imerecido da salvação. Porque quando ele gritou, quem o livraria do corpo desta morte, ele estava desesperadamente querendo, ele arrependido daquela vida que ele levava, ele estava arrependido e queria agora ter uma oportunidade de salvar-se. Ele precisava de alguém para salvá-lo. E esse alguém era a pessoa bendita, foi a pessoa bendita de Jesus Cristo como Salvador, que era a própria graça de Deus em nossas vidas. Vocês estão entendendo por que a graça de Deus é justamente o verbo de Deus, Jesus Cristo, que é a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Essa palavra representa a verdadeira graça. E essa graça, só alcança essa graça quem tem fé. Então, nós só podemos receber essa graça se tivermos fé. E para termos fé, nós precisamos absorver essa palavra, mas não só no conhecimento dela. Muitas pessoas dizem assim, pastor, eu morro de medo de ficar com o espírito religioso. Como é esse negócio de espírito religioso, hein, pastor? O espírito religioso é aquela pessoa que vive ligada direto, né? Frequentando os cultos normalmente, as nossas reuniões de oração, cultos, evangelhos, ouvindo a palavra de Deus, vai adquirindo aquele conhecimento, mas adquirindo aquele conhecimento só de forma mental. Ele não está adquirindo aquele conhecimento, aquela palavra ele não está absorvendo no coração. Olha, coração de uma forma metafórica que eu estou falando. Eu estou falando de uma figura de linguagem, porque a absorção é pela nossa alma. Estão entendendo? Aí a palavra de Deus não está penetrando na alma do ser humano, e como a palavra de Deus não está penetrando na alma do ser humano, ele está absorvendo apenas conhecimento da palavra, está ficando bamba mesmo de palavra. Mas essa palavra sem estar no coração, ela não adianta. Você vai ter apenas um espírito religioso dentro de você. Não adianta você querer implantar essa palavra aqui mentalmente para seu conhecimento. Você tem que viver essa palavra, praticar esta palavra. Você tem que se esforçar para esta palavra ser gravada lá dentro da sua alma. E é essa palavra gravada dentro da sua alma que te levará para a salvação e vida eterna. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos recepcionar esta verdade de uma forma maravilhosa pelo coração, não pelo conhecimento humano. Porque esse conhecimento humano faz com que a gente recepcione a palavra, mas não viva essa palavra, não pratique. E quem não obedece a palavra não tem a fé verdadeira que levará à salvação. Quem não obedece a palavra, quem recebe a palavra e não obedece, não recebeu ainda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que é que você está me dizendo? Eu estou dizendo que uma pessoa que pode frequentar a igreja já há mais de 30, 40 anos, ouvindo palavra, lendo Bíblia todo dia, mas se não implantar essa palavra na alma, e como é que eu implanto, pastor? Você vai implantando quando vai vivendo essa palavra obedientemente, guardando essa palavra no seu coração, vivendo o processo de purificação para alcançar essa santificação, né? Você vai expulsando de dentro de si toda a impureza e vai limpando a sua mente, porque Jesus Cristo, a primeira vez veio como Salvador, e agora ele vem para buscar uma igreja santa, imaculada, ou seja, uma igreja sem mácula, sem mancha, né? Uma igreja sem mácula, sem mancha. E para que ele venha buscar essa igreja, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, né? Para que ele pegue essa igreja sem mácula, sem mancha, ou sem ruga, em Efésios 5, 27,
ele está nos orientando de forma exuberante que nós precisamos continuar o processo purificatório da santificação, para a santificação, porque sem purificação não há santificação. Lá em Hebreus capítulo 12, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz desse jeito: segui a paz com Deus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, segui a paz com todos, é a unidade, e a santificação, a separação das impurezas do mundo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então nós precisamos entender esta realidade. Muita gente sequer tem interesse de descobrir verdadeiramente como se processa esse processo de recebimento da graça em nossas vidas. Tem mentes humanas tão conturbadas, como Pedro fala lá na epístola dele, pessoas que engodaram as suas mentes, né? Engodaram. Pedro chama de engodo, né? A mente. Porque tem pessoas que são tão dispersas para recepcionar essa verdade, que elas confundem certas passagens bíblicas, isolam um versículo, quer interpretar da maneira dela, com aquele versículo isolado, e isso nos leva a riscos terríveis, porque esses riscos de nós começarmos a viver uma inverdade, pensando que é verdade, e terminamos perdendo a nossa salvação. Quer um exemplo disso? Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Vocês já viram o que é que tem lá em Romanos 5, 20? Ele diz assim, Romanos 5, 20, deixa eu ver. Ele diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 20, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha bem, sobreveio a lei veio sobre nós, para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Escuta bem. Aí as pessoas dizem, mas pastor, essa palavra aí é muito clara, que quanto mais se a gente pecar, mais a graça é misericordiosa. Pelo amor de Deus, misericórdia, meu Senhor. Abre a mente e o coração do teu filho e da tua filha que pensar erroneamente desse jeito. Pelo amor de Deus, nós não podemos jamais pensar dessa forma. Nós não podemos pensar que um versículo da Bíblia isoladamente pode ser interpretado para assegurar nossa salvação. Quando o apóstolo Paulo diz para a igreja de Roma que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ele estava explicando o que eu expliquei agora para vocês. A lei veio para quê? Para revelar o pecado dentro de nós. Ela veio para mostrar as feridas de pecado que tem dentro de cada um de nós. Nós já nascemos com isso, com esse pecado dentro de nós. E a lei veio para avultar essa ofensa, para mostrar, revelar a gente que nós somos pecadores danosos mesmo. Aí ele diz, mas onde abundou o pecado, quanto mais o pecado abundou, superabundou a graça. Escuta bem. Quando a lei veio revelar o pecado e a gente foi vendo através da lei quanto nós tínhamos acumulado de pecado, nós estávamos mergulhados completamente em pecados durante toda a vida. Aí a lei revela isso para nós, quer dizer, avultou essa ofensa, né? Avultou essa ofensa em cada um. Aí veio a graça, né? A graça é superabundante, porque quando a gente avultou a ofensa, quer dizer, quando a lei veio e revelou o pecado de nós, avultando a nossa ofensa, o pecado foi sendo revelado dentro de nós, por quê? Porque nós estávamos absorvendo a palavra de Deus. Se nós estávamos absorvendo a palavra de Deus, a palavra foi cada vez mais mostrando a nossa impureza, mostrando que nós estávamos completamente perdidos, isolados, nós estávamos doentes espiritualmente, com o espírito morto dentro de nós, né? Se não já tivesse morto, já estava na UTI, entubado, né? E
como estávamos morrendo nesses delitos e pecados, a lei veio revelar esse pecado. A gente dá aquele grito, que vocês estão lembrados que agora há pouco falei, Romanos 7, 24, diz o quê? Que o homem, quando viu que o pecado, a lei revelou o pecado dentro dele e o pecado era demais, ele dá um grito para Deus, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Em certas Bíblias diz, desgraçado homem que sou. Na minha diz, miserável, miserável homem que sou. Miserável, porque eu acho que é a palavra mais correta, porque miserável, ele está falando aí dessa palavra miserável com relação à miséria do pecado que ele vive. Essa miséria do pecado que Deus mostrou para ele através da lei. A lei não salva ninguém. A lei mosaica não veio para nos salvar. A lei veio para quê? Para revelar o pecado. Quem veio salvar cada um de nós foi quem? A pessoa bendita e excelsa de Jesus Cristo. Porque ele representava a graça, o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. A lei revela o pecado em nós. Nós então corremos para Cristo porque cremos que ele veio para morrer em nosso lugar. Atenta bem. Cristo veio, o Deus encarnou-se homem, o Emmanuel, Deus conosco, encarnou-se homem, morreu, né? Aquela morte vicária, o sacrifício vicário na cruz, morreu, derramou até a última gota do seu sangue para nos assegurar a redenção desses pecados, para nos redimir de toda culpa, Por isso que ele era a graça dentro de nós, era esse favor imerecido de Deus para nós, que nos asseguraria agora, aos que recebessem essa graça, vida eterna. Aos que recebessem, quem, pastor? Quem tem fé e mantém essa firmeza na fé, como Paulo manda lá em Atos dos Apóstolos 14, 22, né? Paulo mandava lá na igreja primitiva, ele mandava todos os seus seguidores, os discípulos, se manterem firmes na fé. Tenham firmeza na fé, firmeza, ou seja, segurem a palavra, não menosprezem a palavra, não deixem de meditar nessa palavra, vivam essa palavra, porque é ela que vai assegurar a tua salvação. É ela que vai assegurar a salvação, porque ela é implantada inicialmente na nossa alma. Escuta, nossa alma. E a alma recebe a palavra, transfere este alimento para o nosso espírito, e o Espírito, então, assegura-nos a salvação, porque ele vai ganhar vida, né? Ele ganhou vida, cumpriu-se o que disse o profeta Ezequiel. Te darei espírito novo. Deus deu um espírito novo através de quê? Da água purificadora, que é a palavra, que veio para nos purificar, nos limpar de todas essas impurezas, todas essas máculas, essas manchas, essas rugas. Mas nós precisamos entender, esta palavra tem que continuar adentrando dentro da nossa alma, que a gente fala isso de forma metafórica, adentrando no nosso coração, guardando essa palavra no coração, na nossa alma. Ela tem que entrar, mas ela entrar no coração mesmo, não na mente. Ela tem que entrar no coração, e para entrar no coração nós temos que vivê-la. Quando ela entra no nosso coração, nós vivemos essa palavra. Nós vivemos, obedecemos, e a obediência é fator sem o qual, se não ocorrer, ninguém verá a Deus. Olha o que eu acabei de falar lá no livro de Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é porque o processo santificatório é dia após dia, até o último dia de vida da gente. E alguém só vai saber se foi santificado quando morrer fisicamente, for declarado seu óbito, o espírito saiu do seu corpo, levou junto à alma, né? Porque acabou todos os sentimentos, emoções e vontade do ser humano, a alma partiu também. Então, o espírito volta para Deus, que o deu, mas volta na segurança de que quando se apresentará ao Senhor, vai ter direito de ouvir da pessoa bendita de Jesus: vinde benditos do meu Pai, e ocupai o lugar no reino. Diferentemente de um espírito que não quis obedecer a palavra. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, o próprio Senhor Jesus disse, né? Diz que naquele dia muitos chegariam perto dele, né? Iriam se aproximar dele. Por que ele dizia isso? Que muitos se aproximariam perto dele. Porque quando diz, e o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Não tem? A palavra lá em Eclesiastes. E o pó volte à terra como era. O pó o quê? Porque o nosso corpo de carne é pó. Veio do pó e ao pó voltará. Então o pó volte à terra como era. E o espírito que Deus botou dentro de nós, que é quem dá vida a esse corpo de carne, o espírito volte a Deus que o deu. Esse espírito, todos os espíritos voltam a Deus que o deu. Mas quando chega lá, vai ter então, aí é que está, a reciclagem, vai ter então a separação. Porque muitos vão chegar, Jesus disse que muitos chegariam naquele dia e dizem, Senhor, lá em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, vocês verão isso. Ele diz assim, Senhor, em teu nome eu pregava a palavra, eu profetizava, né? Pregava a palavra, em teu nome eu curava, em teu nome eu libertava, eu expulsava demônios, em teu nome eu fazia muitas coisas. E Jesus, ele mesmo narrando esse fato lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23, aí ele diz que quando essas pessoas chegaram dizendo que profetizava, pregava a palavra, curava, libertava no nome dele, e ele vai chegar e olhar para aquela pessoa e dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca conheceu. Por quê? Por que Deus nunca conheceu essas pessoas? Se eles pregavam a palavra, se eles curavam no nome de Jesus, se eles libertavam pessoas possessas de demônios, por que com o nome de Jesus, por que Jesus vai dizer que não conheceu? Porque eles nunca deixaram a graça, ou seja, a palavra da verdade, entrar no seu coração, ou seja, nunca obedeceram essa palavra. Eles viviam essa palavra pelo conhecimento. Eles viviam pelo conhecimento humano, mas nunca conheceram a Deus na profundidade da sua alma. Eu sempre falo alma, espírito, e muita gente, mas alma não é espírito não, pastor? Não, não é. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, mostra-nos, através do apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, que nós somos uma tricotomia. Corpo, que é o pó, alma e espírito. Nós temos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos mostra isso. Que nós somos essa tricotomia. Então a alma, ela é o quê? A sede dos nossos sentimentos, emoções e vontades. É através da alma. A alma é quem garante a nossa salvação eterna, a nossa alma. Como, pastor? Porque a nossa alma, se ela é a sede do sentimento, emoção e vontade, ela recepciona a palavra e decide, a gente decide seguir a Deus. Vou seguir a Deus, vou me apartar do mundo, vou deixar de vaidades, vou deixar de soberbas, vou deixar de meninices, porque não sou mais menino, conheci essa verdade, vou deixar tudo isso e vou seguir ao meu Deus, vou servi-lo, obedecendo essa verdade maravilhosa. E quando a gente toma essa decisão na nossa vida e começa a implantar essa palavra em nossa alma, a alma vai nos sustentando, nos fortalecendo, para nós não cairmos no pecado. E quando nós estamos sendo mantidos firmes na rocha, que é Cristo, sem pecar, porque a alma está sempre nos lembrando, a nossa alma está sempre fazendo nos lembrar da palavra, né? O Espírito Santo conecta com a nossa alma e nosso espírito para nos alertar. Estão lembrados de uma passagem que tem lá em Isaías 30, 21, que quando um cristão que tem uma aliança com Deus vai cometer um pecado, antes ele está sendo tentado, porque tentado todos nós somos. Eu sou tentado, você é tentado, todos nós somos, mas somos tentados, mas não devemos ceder. Não é isso que diz aquele hino da harpa? Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Ele diz, coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Qual é a queda fatal? Perda da salvação. Nós temos que dominar o mal como? Através da poderosa palavra de Deus. Nos lembrar, não, eu estou num processo de santificação, estou querendo me purificar de toda essa minha vida pecaminosa, essa minha podridão de uma mente insana de pecado, uma mente que só pensa que coisas da carne. Eu tenho que me purificar. E quando a gente pensa assim, aí a alma da gente nos fortalece, vai nos dando aquela força, e o espírito vai ganhando mais fortalecimento também, ganhando vida.
E essa vida espiritual é que vai dominando a nossa carne. Paulo, quando diz a carne milita contra o espírito milita contra a carne, é porque essa guerra é constante na nossa vida. Deus não interfere no problema da tentação. Deus não tenta ninguém, não vai tentar ninguém, porque Deus não tenta ninguém. A palavra de Deus não diz lá em Tiago, ele não tenta, ele não é tentador. Quem é tentador para nós é Satanás mesmo, o inimigo de nossas almas. Como ele é inimigo de nossas almas, Satanás nos tenta e Deus permite que ele tente, porque Deus quer testar se os filhos dele são filhos mesmo, estão obedecendo a ele na palavra. Deus diz, se estão me obedecendo a palavra, Satanás, tu pode tentar de todo jeito. Não foi isso que Deus fez com Jó, não. Deus permitiu que Satanás assolasse Jó com 5 flagelos. Pode assolar ele. Deus permitiu ele assolar, o diabo assolar Jó de todo jeito. Não estão lembrados da história de Jó? Deus disse, vá lá, eu permito que você teste o Jó. Pode botar Jó à prova. Só não permite que você tire a vida dele. Porque Deus, na sua onisciência, sabia que Jó era um servo dele. Aí Satanás aproveitou, porque Deus permitiu, e em vez de um flagelo, mandou 5. O homem mais rico do Oriente perdeu toda a riqueza de uma hora para outra. Tinha 10 filhos saudáveis, tudo. Morreram os 10 filhos num acidente. Deu uma tempestade, a casa caiu por cima de todos eles, matou. Quer dizer, perdeu toda a riqueza, perdeu todos os filhos. A mulher blasfemou contra Deus, mandou Jó amaldiçoar Deus e se suicidar, né, a mulher dele. Depois veio a doença no corpo de Jó, que era pior do que lepra. O corpo dele podre, as feridas caindo nos pedaços e a podridão do corpo, que ele era coberto com cinza. Vivia nu no meio do tempo com cinza no pescoço. Por quê? Porque foi uma assolação, uma doença maligna. E um espírito de enfermidade. Satanás botou um espírito de enfermidade nele que estava matando Jó aos poucos. E Deus permitiu tudo isso, por quê? Porque Deus conhecia Jó. Jó ainda não tinha intimidade com Deus, mas Deus disse para Satanás, se lembra quando Satanás quis entrar no céu com os anjos de Deus, Deus interceptou Satanás. De onde vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Quando Satanás disse a Deus que estava rodeando a terra e passeando por ela, aí Deus disse, tem visto o meu servo Jó? Por que Deus chamou Jó de servo? Porque Deus sabe quem são os seus escolhidos. Deus, na sua onisciência, sabe cada um de nós, por dentro e por fora, que somos escolhidos dele. Deus sabe aqueles que podem ainda estar uma hora dessa mergulhados em tudo quanto é de pecado, mas que foram escolhidos por ele. E que têm a predestinação de serem salvos, de morar a vida eterna com Deus na Jerusalém Celeste. Deus sabe. Deus sabia de Jó. Por isso que ele permitiu que o diabo tentasse Jó, assolasse daquele jeito 5 flagelos. Teve o flagelo também dos amigos que se tornaram inimigos de Jó. Começaram a maldade de Jó. Mas Jó suportou tudo aquilo caladinho. Sabe por quê? Porque Jó sabia que o Deus dele era o Deus que podia todas as coisas. Jó tinha consciência do seu caráter e da sua retidão, da sua integridade. O mais importante que nós temos que iniciar na nossa vida é fazer uma reflexão sobre o nosso caráter, sobre a nossa integridade, principalmente diante de Deus, porque nós podemos enganar o mundo todo, mas a Deus ninguém engana. Deus ninguém pode enganar, porque Deus é o único em todos os 3 céus, os 3 mundos, né? O céu cósmico, o segundo céu das regiões celestiais e o terceiro céu onde ele mora. Deus é o único no universo, nos céus, que pode ler a nossa mente, o nosso pensamento. Ele disse isso através do profeta Jeremias. Eu, o Senhor, esquadrinho o teu coração, provo os teus pensamentos. Ele esquadrinha, ele vai lá dentro dos nossos pensamentos. O salmista era tão consciente disso, que o salmista, num dos salmos dele, relata que Deus passeia até pelos nossos rins, vai lá dentro dos nossos rins para olhar a impureza do nosso sangue. Só para você ter uma ideia. Então, esse Deus maravilhoso conhece tudo de nós. Ele sabe tudo o que se passa conosco. Ele conhece quando você está triste, está vivendo, está indo para o deserto. E ele muitas vezes deixa que você vá para o deserto, que é lá no deserto
que ele vai caminhando ao teu lado, mas deixando que você vá sendo trabalhado para ele. Ele vai te provando no deserto para que você se fortaleça nele. Porque ele renova as nossas forças. Ele nos fortalece dia a dia. As suas misericórdias derramadas em nossa vida é uma fonte de energia eterna para nós. Porque essas misericórdias vão nos fortalecendo cada manhã. Essas misericórdias renovam as nossas forças, como Deus renova as forças da águia. É por isso que nós precisamos ter essa consciência. E quando ele deixa que a gente vá para o deserto, quando ele deixa a gente passar por lutas, não como aquelas de Jó, porque aquela de Jó foi para um exemplo de toda a humanidade. Ele permitiu que com Jó aquilo, porque era um exemplo para toda a humanidade, nós tomássemos como exemplo. É isso que o Espírito Santo de Deus usa Paulo para nos alertar. Estão lembrados? Paulo, por exemplo, nos alerta lá em 1 Coríntios capítulo 10, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos, do versículo 5 a 12, Paulo diz o que para nós? O Espírito Santo move Paulo a escrever que todas aquelas coisas aconteceram para servirem de exemplo para nós, que aquele povo lá foram libertos do Egito, estavam na escravidão do Egito, e Deus libertou aquele povo hebreu, levou pelo deserto. Lá no deserto eles murmuraram contra Deus. Deus mandava o maná todo dia do céu para eles. O maná do céu que era para assegurar a sobrevivência dele. Lá o maná era realmente, era realmente uma substância material que eles se alimentavam diariamente. Mas Deus fez aquilo para quê? Porque aquilo era a sombra do que viria para nós, que era a Israel espiritual. Aí então, o maná deles lá era aquele material para se alimentar, lá no deserto que não tinha comida. Mas para nós, o maná que Deus deu é a palavra de Deus. A graça imerecida da salvação. Essa palavra é o nosso maná diário. Nós precisamos alimentar-nos dessa palavra diariamente. Quanto mais você se alimenta dela, tenta cravar em seu coração e tenta seguir as orientações que Deus dá todo dia. Deus te dá essa orientação todo dia. Se todo dia tu abrires a Bíblia, fazer uma oração antes de abrir a Bíblia e dizer: Senhor, que teu Espírito Santo fale comigo. Na hora que você abrir a Bíblia, onde você abrir, Deus vai falar contigo. E vai te dar respostas que tu tem buscado. Se Deus não te der resposta na palavra, assim que tu terminar de fechar a Bíblia e orar novamente para Deus, enquanto tu está orando, Deus vai te revelando. E se Deus não te revelar na oração, quando tu te levantar, que for fazer alguma atividade, no meio do caminho, Deus vai te revelar isso aí. Ou vai usar uma boca, até a boca de um ímpio, ou a boca de uma pessoa que não tem nada com Deus para dar uma resposta para a tua vida. Isso é para quem crê. Receba no nome de Jesus Cristo nessa noite o que eu estou te falando. Porque eu não estou com historinhas de carochinha, nem estou com facciosismo. Eu estou falando de uma verdade maravilhosa que nós temos que crer. Viu aquele louvor? Creio nessa verdade santa. Quando diz creio nessa verdade santa, é crer sem duvidar, porque o que duvida não recebe. Quem duvida não recebe, Vocês sabem disso, Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos estar precisando de tudo e podemos dizer: não, eu fui batizado nas águas, eu dei um sim para Jesus, fui batizado nas águas, estou precisando, Deus não está respondendo e tudo. Eu vou para os cultos, eu estou tentando obedecer a Deus, não estou pecando, estou me vigiando e não está acontecendo nada, mas ainda está faltando algo em você. Você já notou o que é que está faltando em você? Você notou? Em nome de Jesus, pense aí o que é que está faltando. Se você vai aos cultos, ouve a palavra, louva ao Senhor, tenta vigiar para não cometer pecados na carne, ou pelo menos reduzir esse pecado dia a dia, você vai reduzindo e está indo para a igreja, está louvando e tudo, mas e por que Deus não está respondendo, pastor? Porque você não está com a sua fé ainda bem trabalhada para receber de Deus. Porque a fé é quem faz com que Deus nos mantenha na provisão. Pela fé, Deus vai nos provisionando, vai nos assistindo, vai nos dando os livramentos, Deus vai nos suprindo de todas as nossas necessidades. Uma pessoa com fé, ela passa por uma tribulação durante a noite, é por isso que o salmista diz lá no Salmo 35, um choro dura a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Olha que maravilha. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Por que é que ele está dizendo isso? Porque um justo de Deus pode estar passando uma tribulação agora de noite, mas ele sabe em quem tem crido.
ele conhece o Deus em que ele tem crido e que ela tem crido, e sabe que quando a alva chegar, quando o alvorecer começar, a alegria chega juntamente com Jesus, no meio da tempestade. Assim como Jesus chegou no meio da tempestade lá para aqueles apóstolos em alto mar, ele veio andando sobre as águas, do mesmo jeito ele vem para nós. Nós estamos no meio de uma tribulação, no meio de uma tempestade, no meio de uma angústia, e quando a gente invoca o nome do Senhor, ele chega manso e silenciosamente, assim como um vento bem passivo, um vento leve. Está chegando o Senhor com o socorro que nós necessitamos para trazer para nós essa alegria maravilhosa. Não devemos confundir essa graça. Está lembrado? Lá em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, esperando abundou a graça, onde abundou o pecado através da lei. A lei mostrou o pecado, agora nós nos arrependemos e nos propusemos a receber essa graça de Cristo através da palavra. Cremos na palavra, cremos na morte e ressurreição de Cristo. A palavra lançou essa fé para cremos inicialmente, recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ali começa o processo de santificação. Deus vai começar a nos purificar se nós seguirmos o princípio da obediência dele. A partir de agora, vamos ter nosso devocional, vamos ler a palavra. É por isso que quando alguém se converte ao Evangelho, a minha obrigação como pastor da minha esposa, que é a minha adjutora, é mostrar para essas pessoas logo a sequência, né? O plano de leitura da Bíblia, para poder aquela pessoa nova convertida começar a ler essa palavra numa sequência correta. Aí quando a gente vai lendo a palavra, Deus vai falando conosco, nós vamos nos alimentando e vamos crescendo espiritualmente e entrando nesse processo maravilhoso da purificação e assim alcançando a santificação para sermos completamente separados do mundo. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode entrar dentro de nós. O mundo não entra mais dentro de nós. Aqueles que receberam esta palavra e aqueles que vivem atentos a obedecer essa palavra, nunca mais se tornará escravo de homem nenhum desta vida. É humanamente impossível aquele que lê uma palavra e que recebe a palavra da verdade, voltar de novo para o mundo, se tornar escravo de quem quer que seja, de homens ou de qualquer instituição. Nós não nos tornamos mais. Ninguém pode escravizar um povo que lê a Bíblia. Ninguém pode. Principalmente o povo que obedece a essa palavra da verdade. Então, lá, para responder a pergunta do superabundou a graça superabunda, porque quanto mais o pecado foi revelado pela lei, mais a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vem para nos cobrir e nos redimir de toda essa culpa. Escuta, redimir de toda a culpa. Qualquer que seja o pecado praticado neste mundo por você, ele é perdoado. Eu tenho mostrado isso na palavra, está dizendo lá, né? Vocês estão lembrados que Jesus disse, qualquer pecado praticado por alguém, o Pai que está no céu perdoará, né? Só há um único pecado que Jesus mostrou, só tem um pecado, uma exceção, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que é imperdoável, que não tem perdão. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo vai para onde? Para o inferno. Nós só temos céu e inferno. Quem blasfema contra o Espírito Santo vai para o inferno. Não chegará na Jerusalém Celeste. Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor, o que é? Se você pecar com lascívias, com impurezas da carne, prostituições, se você foi um homicida, pode ter sido o mais vil dos criminosos, não interessa. Se você se arrepender de tudo isso e deixar a palavra de Deus entrar dentro de ti e tu receber essa graça de Jesus Cristo na tua vida, tu vai ser trabalhado e ser purificado. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa que não crê de jeito nenhum. Aquela pessoa que não tem o menor resquício de fé. Quem não tem o menor resquício de fé não vai ter salvação. Porque quem nos salva é a fé. Nós somos justificados por Deus, né? É isso que Paulo diz lá em Romanos 3,23. Nós somos justificados mediante a fé perante Deus, né? A justificação nossa é pela fé. Está lá em Romanos 3,23. Paulo também diz à igreja aos Efésios, né?
que pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a fé é quem nos salva. Se nós não temos... E que fé é essa, pastor? A fé que nós temos de que essa palavra é a verdade e que nós cumprimos porque sabemos que ela é a verdade. Essa fé só é uma fé verdadeira se nós vivemos em obediência a essa palavra. Por favor, igreja, em nome de Jesus, recebam esta verdade nos seus corações. Recebam com toda a força da alma. Porque Deus, nesta noite, Ele quer fazer um rebuliço dentro de cada um de vocês. Eu sei que tem muitos que eu nem conheço ainda pessoalmente, mas Deus está movendo meu coração para te dizer, meu amado, minha amada, que está conectado conosco nesta noite. Tu és precioso, preciosa para Jesus. Jesus te ama muito, foi por ti que Ele morreu naquela cruz. Ele morreu para redimir toda a culpa que caía sobre ti, de todos os teus pecados. Muitas ensejadoras razões fizeram o nosso Deus de Israel usar o profeta Isaías para dizer lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, vinde e arguí-me. Deus está mandando que a gente argua Ele. Vinde e arguí-me. Ainda que teus pecados sejam como a escarlate, eles ficarão mais alvos que a neve. Ainda que teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles ficarão mais brancos do que a lã do algodão. Deus está dizendo isso para ti, para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Ainda que você ainda não tenha essa aliança com Deus, mas Deus te amou lá da eternidade. Ele te escolheu lá na fundação dos mundos, tu ainda estás sem a aliança com Ele, mas é bom que acelere essa aliança, porque aquele que morreu na cruz como Salvador está voltando agora como juiz supremo, e como juiz supremo Ele vai julgar as nações, mas Ele julgará as nações absolvendo a sua igreja. Que Deus aplique esta palavra em vossos corações. Que Deus aplique. E deixo um único versículo aqui para terminar a doutrina desta noite. Esse último versículo está lá no livro de Romanos, capítulo 6, né? Romanos, capítulo 6, escute bem, Romanos, capítulo 6, deixa eu ver aqui, onde é que está? Romanos 6, né? Quando Paulo diz aqui, livres do pecado pela graça, ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por que Paulo faz essa pergunta, se ele tinha falado isso lá em Efésios 5:20? Porque ele sabia, o Espírito Santo sabia e alertou Paulo que muitas pessoas iriam confundir. Que quanto mais aumentasse o pecado, mais permanecesse o pecado e aumentasse, mais a graça ia abundar. Mas aí Paulo pergunta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí diz, no versículo 2, de modo nenhum. Olha aí, o versículo 2 do capítulo 6 de Romanos. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos também. Quer dizer, porque não foi preciso nós termos a morte física. Nós morremos, né, para o pecado, porque nós morremos junto com Cristo naquela cruz. Quando Cristo morreu naquela cruz, nós morremos juntos com Cristo para o pecado, porque nós recebemos Ele como Salvador. Recebam esta palavra nesta noite, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Meditem sobre esta verdade que foi falada nessa reflexão desta noite. Quando forem dormir, conversem com Deus. A oração é você conversar, ter um diálogo com Deus como você tem com o seu Pai da terra, como tinha com o seu Pai da terra. Conversa com Deus, dialoga com Ele. Senhor, eu reconheço que todo o teu poder, todo o teu grandeza, mas tu olhas para mim, tu olhas para todos que tu amas. Então, deixa eu falar contigo, Deus, eu estou precisando disso, eu preciso que tu possas clarear minhas ideias, abrir meu coração para entender mais e mais essa verdade. E Deus vai fazer isso maravilhosamente na tua vida. Ele vai te transformar para que tu seja verdadeiramente um filho e uma filha por adoção. Esse Deus é maravilhoso. Então, Deus aplique essa mensagem em vossos corações, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tudo para a honra, glória e nome do Senhor nosso Deus. Amém? É um prazer ter ministrado essa doutrina. Quarta-feira, novamente, estaremos ligados novamente na rede social para proferir mais um culto de doutrina. Domingo que vem, nós estaremos aqui
para ministrar o culto evangelístico, né? Eu tenho explicado que no domingo a pregação bíblica é sobre os evangelhos de Cristo. São cultos evangelísticos para vidas que ainda não conhecem a Cristo receberem toda essa verdade, irem se alimentando da palavra até chegar ao Senhor e celebrar essa aliança com Deus em Cristo. Domingo nós estaremos no culto evangelístico às 18 horas aqui pelo Facebook, e quarta-feira eu estarei retornando novamente com o culto de doutrina, né? Segunda-feira e terça nós temos cultos de oração da congregação de Jacarecanga e a congregação do Parque Arvoredo. Segunda-feira a congregação do Parque Arvoredo e terça-feira culto de Jacarecanga, terça-feira o culto de Jacarecanga. Toda segunda e terça nós temos os cultos de oração com orações e muita fé para Deus abençoar toda a sua igreja e nos prover de tudo que necessitamos. Nós estamos no meio de uma crise, o mundo está vivendo uma crise, uma pandemia, mas isso não atingirá a igreja do Senhor. Assim como o vírus não tem atingido os evangélicos, para a glória de Deus. Eu estive reunido hoje na Ormés com o pastor Paixão, com o pastor Serginho, que é o da igreja Manaim aí no Zé Valdo, perto da nossa aí da Assembleia de Cristo, pastor Serginho, com o pastor Alexandre, da Igreja de Deus do Brasil, pastor Alexandre, que deu até um curso, né, de escola bíblica infantil na Igreja Assembleia de Cristo. Me reuni com o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, que é o pastor da Igreja Batista Renovada Moriá, eram 7 pastores, pastor Paixão, pastor Israel, filho dele, né, que são das Assembleias de Deus, Tempo Central, o Glauco Barreira Magalhães Filho, da Moriá, eu da Assembleia de Cristo, pastor Serginho da Manaim, pastor Alexandre da Igreja de Deus. Estávamos reunidos hoje na Ormés, tratando de assuntos de interesse da Igreja do Senhor aqui em Fortaleza, no Ceará. E Deus esteve presente naquela nossa reunião, foi muito poder de Deus nas nossas orações, e eu quero dizer para vocês que Deus tem garantido a muitos dos seus profetas, muitos dos seus pastores, que Ele está com o seu povo, e que depois que essa poeira baixar, os filhos dele e as filhas dele gritarão cânticos de vitória, porque nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá nos atingir quando nós estamos em obediência com Ele, para Ele fazer com que nós recebamos toda a provisão do céu. Amém? Deus aplique toda essa verdade em suas vidas, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor, logo em seguida a irmã Ila fará uma oração final para vocês, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Que louvor bonito, né? Vou voar nas asas do Espírito, vou voar. Vou templar meu corpo, sinto, vou voar. Vou voar até no céu chegar. Contemplar Jerusalém e a beleza que ali tem. Nas asas do Espírito vou voar. Até no céu chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração. Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis, quando eu ali chegar. Da grande ceia participarei ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito, vou voar.
Nas asas do Espírito vou voar, flutua meu corpo, eu sinto, vou voar, até no céu chegar. Rever meus queridos irmãos, Pedro, Tiago e João. Oh, que forte emoção, que emoção, que emoção, quando eu ali chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção, sentirá meu coração. Feliz aqui Moisés e todos os fiéis, quando eu ali chegar. Contemplar meu grande rei, na grande ceia participarei, ao lado de Jesus, que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito, vou voar, flutua meu corpo, eu sinto, vou voar, vou Boa noite. Fiquei hoje aqui ao lado do pastor e estou me sentindo bastante alimentada com a palavra, mas eu quero deixar sempre 2 versículos aqui para a igreja. Em Efésios 6:10 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo. No 14 ele diz: estáis, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestido da couraça da justiça. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos carnais, vamos adentrar nossos espíritos, que neste momento o Senhor esteja a visitar cada lar que está nos assistindo esta noite, em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, Pai de infinita bondade, graças te rendemos, Senhor, por esse dia que tu nos concedeste, Pai. Obrigado. Pela fortaleza que tu tem nos dado, meu Senhor. Pela certeza da esperança, porque tu és a nossa esperança. Tu és a razão maior do nosso viver. Tu és o caminho, a verdade e a vida, meu Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, por este banquete que foi ministrado hoje para cada vida que está nessa rede social, meu Senhor. Muito obrigada, Jesus. E eu rogo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor esteja a passear em cada hospital neste momento. Deus, sê com aqueles que estão enfermos, sê com os médicos, sê com os enfermeiros, sê com todos os profissionais que faz a linha de frente nos hospitais, meu Senhor, em nome de Jesus. Vai dando livramento, Pai, cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Vai visitando as famílias que estão com seus entes queridos lá nos hospitais. Ah, Deus, aqueles que já se foram desta vida para outra, meu Deus. Vai, Espírito Santo, acalentando cada família, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, muito obrigada, Senhor. Nos concede, Pai, nesta noite, um sono reparador, Pai, porque quantas vidas, meu Senhor,
tem se queixado, que não tem conseguido dormir, que tem perdido sono, Pai, mas que nesta noite, meu Senhor, eu não sei, Pai, quantos estão nos assistindo, que estão passando por esse processo, Pai, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, dá um calmante do céu para cada um de nós, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos descansar em Ti, Pai, porque é muito fácil, muitas vezes, a gente aconselhar uma pessoa quando a gente também está vivendo aquele processo. Mas eu rogo a Ti, meu Senhor, por este calmante celestial que só o Senhor pode nos dar. Assim, Deus querido e santo, muito obrigada, Senhor. Nós queremos declarar a nossa gratidão, nosso amor por Ti, meu Deus. Porque o Senhor é bom, a sua bondade não tem fim. Assim, Deus, sê com cada vida, cada família da Assembleia de Cristo. Obrigada pela cura do irmão Osias, Pai, pela cura de outros irmãos que pediram a oração, Pai, pela Mona Lisa que já se recuperou também. Ah, Deus querido, muito obrigada, Jesus. Obrigado. Nós só temos motivo para te agradecer, porque Tu és tão lindo, Jesus, como aquela música que nós fizemos para Ti. Tão lindo a vida com Jesus. Tão doce assim, nunca pude imaginar. Assim, Deus, continua, Senhor, nós nos concedendo de Ti esta alegria, Pai, de sermos filhos Teu, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, é que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, e quem crê, diga amém. A vitória é nossa em nome de Jesus, a vitória é nossa em nome de Jesus, a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, amados? Eu quero que vocês fechem novamente seus olhos aí para proferirmos a bênção apostólica. Eu desejo a todos uma noite maravilhosa sob a proteção do Altíssimo. Que Deus acampe seus anjos ao redor de cada um. Que Deus, através do seu Espírito Santo, visite cada lar, cada família. Que Deus vá levando a paz, a concórdia, a harmonia, né? E vá levando toda a provisão do céu, tanto do campo material como espiritual, para cada família que é representada por vocês. Que Deus guarde as nossas tendas, as nossas casas materiais e as nossas tendas espirituais, os nossos corpos espirituais. Então, que Deus nos guarde, nos livre e nos proteja de todo mal, tanto no campo material como espiritual. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada coração que está conectado conosco nesta noite. E quem crê aí do outro lado, diga amém, porque Deus está recebendo o teu amém e está derramando sobre ti as tuas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Uma boa noite a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E me despeço com todo carinho. Aceitem o meu abraço no coração de cada um. Abraço.